Pirâmide tributária, o segredo do governo revelável. Vocês acham que entendem como o dinheiro de vocês funcionam? Que os impostos que pagam são apenas uma linha na tabela? Um percentual fixo? Parem tudo e prestem atenção, porque o que vou revelar agora vai explodir a cabeça de qualquer um que já se perguntou para onde, de fato, vai cada centavo suado que sai do seu bolso. Preparem-se para desvendar a maior ilusão financeira já criada, uma estrutura que está bem debaixo do nosso nariz, mas que poucos ousam enxergar. Se você é daqueles que não se contenta com as versões oficiais e quer a verdade nua e crua, então este é o seu lugar. Aperte os cintos, porque estamos prestes a mergulhar nas profundezas da pirâmide tributária, um esquema tão engenhoso quanto devastador. E se você não quer ficar de fora dessa revelação que pode mudar sua forma de ver o país, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa investigação que está apenas começando. Vamos começar com uma pergunta simples, mas que esconde uma complexidade assustadora. O que é imposto? A maioria diria que é uma contribuição obrigatória para o Estado financiar serviços públicos. Parece justo, não é? Mas e se eu disser que essa é apenas a ponta do iceberg, a fachada de algo muito maior e mais intrincado? O sistema tributário brasileiro, meus amigos, não é apenas complexo. Ele é uma obra de arte da dissimulação, uma verdadeira pirâmide onde cada camada esconde um custo adicional, uma taxação sobre taxação que recai, adivinha em quem? Exatamente, em você. No consumidor final, no cidadão comum que trabalha incansavelmente para sustentar essa estrutura colossal. Pense comigo, você compra um pão na padaria. Simples, certo? Errado. A farinha usada no pão já teve impostos sobre sua produção, transporte e venda. O trigo, a matéria-prima da farinha, também foi taxado na lavoura, no escoamento. O padeiro, ao comprar a farinha e outros ingredientes, paga impostos embutidos. Ao assar o pão, ele tem seus próprios custos operacionais, que incluem salários, com impostos, energia elétrica, com impostos, aluguel, com impostos. E quando você, o consumidor, finalmente compra o pão, você paga o preço final que já inclui todos esses impostos, mais o imposto sobre a venda final. É um ciclo vicioso, uma cascata infinita de taxações que se acumulam, se sobrepõem e se escondem no preço que pagamos por tudo. É como se cada produto, cada serviço fosse uma matriosca, onde dentro de um imposto existe outro e outro e outro. E o pior, a maioria de nós nem sequer percebe que está sendo duplamente, triplamente, quadruplamente tributado. Este sistema, que batizamos de pirâmide tributária, não é um acidente. É uma construção deliberada, aperfeiçoada ao longo de décadas, para extrair o máximo possível da economia sem que a população perceba a real dimensão da carga. Não é apenas o imposto de renda ou o IPTU que vemos. São dezenas, centenas de impostos, taxas e contribuições que incidem sobre cada etapa da cadeia produtiva. O ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, o ISS, a CID, a CSLL. A lista é quase interminável. Cada um desses nomes, que parecem apenas siglas burocráticas, representa um pedaço do seu dinheiro que é abocanhado antes mesmo de você ter a chance de gastá-lo. Vamos destrinchar essa pirâmide. Na base, temos a produção e a importação. Aqui já começam as primeiras camadas de impostos. Pense em um produto importado. Ele chega ao país e antes mesmo de tocar o solo brasileiro, já é bombardeado por impostos de importação, IPI e PIS/COFINS. Essas são as primeiras pedras da nossa pirâmide. Depois, esse produto vai para a indústria, que o transforma. E adivinhe, mais impostos incidem sobre a matéria-prima, sobre a energia gasta na produção, sobre a mão de obra. Cada etapa de transformação adiciona uma nova camada de custo tributário. Em seguida, o produto segue para a distribuição. O transporte, o armazenamento, a logística, tudo isso é taxado. O caminhão que leva a mercadoria paga IPVA, pedágios com impostos embutidos e o combustível que ele consome também é carregado de tributos. A empresa de logística paga impostos sobre seus serviços. E finalmente, chegamos ao varejo. O supermercado, a loja de departamentos, a farmácia. Eles compram o produto já com todas as camadas de impostos embutidas. E quando vendem para você, o consumidor final, eles ainda precisam adicionar o ICMS sobre a venda, o PIS e o COFINS sobre o faturamento e o ISS se for um serviço. Você paga o preço final, que é o resultado da soma de todos esses impostos, mais o lucro de cada intermediário. O que era para ser um pão simples ou uma camiseta básica, se torna um veículo de arrecadação multifacetado para o Estado, sem que a maioria das pessoas tenha a menor ideia de quanto desse preço é, na verdade, imposto. É como uma mágica financeira, onde o dinheiro some da sua carteira sem que você veja a mão do mágico.
A grande sacada, o golpe de mestre dessa pirâmide, é que a maioria dos impostos está escondida. Eles não aparecem explicitamente na nota fiscal de forma clara e didática para o consumidor. Você vê o preço do produto, mas não o detalhamento de cada imposto que o compõe. Essa opacidade não é um erro, é um design. É para que você não veja o tamanho do buraco que o governo está fazendo no seu orçamento. Se cada nota fiscal viesse com um infográfico mostrando a porcentagem de impostos federais, estaduais e municipais em cada item, a revolta seria generalizada. Mas como está tudo diluído, submerso no preço final, a percepção da carga tributária é distorcida e minimizada. Vamos falar de um exemplo que toca a todos nós: o combustível. O preço da gasolina e do diesel é um dos maiores termômetros da nossa economia e também um dos maiores exemplos da pirâmide tributária em ação. Quando você abastece o carro, cerca de 40% a 50% do valor que você paga são impostos. Isso mesmo, quase metade do que você gasta para encher o tanque vai direto para os cofres públicos. São impostos federais como a CID, PIS e COFINS e impostos estaduais como o ICMS. E o pior, esses impostos incidem sobre o preço da refinaria, que já inclui os custos de produção, transporte e, pasmem, lucros da Petrobras ou outras distribuidoras. É imposto sobre imposto sobre imposto. E o resultado, um dos combustíveis mais caros do mundo, impactando diretamente o custo de vida, o frete de produtos e a inflação. É uma bola de neve que afeta a todos, desde o motorista de aplicativo até a dona de casa que compra os alimentos no supermercado. E qual o impacto dessa pirâmide na sua vida real? Ela corrói seu poder de compra. Ela dificulta o empreendedorismo, tornando os negócios mais caros e menos competitivos. Ela afasta investimentos e freia o crescimento econômico. Pense em um pequeno empresário que sonha em abrir uma loja. Ele não só precisa lidar com aluguel, salários e custos de estoque, mas também com uma infinidade de impostos que tornam a operação um verdadeiro labirinto burocrático e financeiro. Muitos desistem antes mesmo de começar, ou acabam fechando as portas, esmagados pela carga tributária implacável. É um sistema que penaliza quem produz, quem emprega, quem gera riqueza. A complexidade é outra arma dessa pirâmide. São mais de 60 tributos diferentes no Brasil, com regras que mudam constantemente. É praticamente impossível para um cidadão comum, ou até mesmo para um pequeno empresário, entender todas as nuances e cumprir todas as obrigações, sem a ajuda de um contador especializado. Essa complexidade gera um mercado gigantesco de consultoria tributária, mas também abre margem para erros, multas e, infelizmente, corrupção. Em vez de simplificar para facilitar a vida do contribuinte e a arrecadação, o sistema parece ter sido desenhado para ser o mais complicado possível, criando um ambiente de incerteza e insegurança jurídica. E qual o resultado? Mais custos, mais burocracia, menos eficiência. Mas a pergunta que não quer calar é: por que o governo mantém um sistema tão arcaico e injusto? A resposta é multifacetada, mas passa por interesses políticos, lobby de setores específicos e, claro, a facilidade de arrecadar sem que a população perceba a dimensão do sacrifício. É mais fácil adicionar uma nova camada de imposto escondido no preço do que aumentar um imposto visível, como o imposto de renda, que geraria uma reação imediata e feroz. A falta de transparência é a base de sustentação dessa pirâmide. Se as pessoas soubessem exatamente quanto pagam de imposto em cada compra, em cada serviço, a pressão por uma reforma tributária séria seria esmagadora. E o que podemos fazer diante disso? A primeira e mais importante etapa é a conscientização. É por isso que estou aqui, revelando cada camada dessa pirâmide para vocês. É preciso que a informação circule, que o debate aconteça, que a sociedade exija a transparência e, acima de tudo, uma reforma tributária que simplifique, desburocratize e, principalmente, reduza a carga sobre o cidadão e as empresas. É inaceitável que um país com tantos recursos e tanto potencial tenha um sistema tributário que sufoca a economia e empobrece a população. Não se trata de não pagar impostos. É claro que precisamos de um Estado para financiar saúde, educação, segurança e infraestrutura. A questão é a forma como esses impostos são coletados, a sua quantidade exorbitante e a falta de retorno efetivo para o contribuinte. O dinheiro que sai do seu bolso para sustentar essa pirâmide deveria se transformar em serviços de qualidade, em um ambiente de negócios favorável, em um país onde você possa prosperar. Mas muitas vezes o que vemos é o oposto. A pirâmide tributária é uma realidade dura, um fardo pesado que carregamos coletivamente. Ela não é um erro, é uma estratégia. Uma estratégia que permite ao governo arrecadar bilhões sem que a maioria perceba a extensão do que está sendo pago. O segredo está na complexidade e na opacidade. Mas agora você sabe, você não pode mais dizer que não foi avisado. Essa revelação não é para gerar pânico, mas para despertar a consciência e o senso crítico.
É para que, da próxima vez que você comprar algo, você saiba que por trás daquele preço existe uma história de impostos sobre impostos, uma pirâmide invisível que financia o Estado. É hora de exigir mais transparência, mais eficiência, mais responsabilidade fiscal. É hora de quebrar essa pirâmide e construir um sistema tributário justo, simples e que incentive o crescimento, não que o sufoque. O poder de mudança está na nossa capacidade de entender, questionar e agir. Não subestimem o impacto de uma população informada e engajada. Se você chegou até aqui, é porque você entende a gravidade dessa situação e se recusa a ser apenas mais um número nessa equação. Este é o momento de compartilhar essa informação, de espalhar a verdade. Se este vídeo abriu seus olhos para a complexidade e a injustiça do nosso sistema tributário, então nosso trabalho está cumprido. Mas não para por aqui. Eu sei que vocês querem mais, que querem a verdade sobre outros esquemas e perigos ocultos. Por isso, quero te convidar a se juntar à nossa comunidade de desvendadores de mistérios. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos investigativos e deixe seu comentário com as suas impressões e o que mais você gostaria que a gente investigasse. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo à tona as verdades que poucos ousam revelar. Juntos somos mais fortes. Juntos vamos desmascarar a próxima grande farsa.